Pessoal, boa noite, turma E60. Eu sou a professora Viviane Roselli. Estou assumindo com vocês a turma, a disciplina de vocês de saúde da mulher. Hoje seria a nossa quarta aula. E aí, como eu assumi com vocês presente agora, o que eu optei por fazer é fazer uma revisão das 3 primeiras aulas de vocês, para a gente rever tudo aquilo que foi feito e dar um segmento daqui para frente. Sejam muito bem-vindos. Eu quero me apresentar. Sou enfermeira formada já desde 2006. Trabalho na área hospitalar já desde então. Recentemente eu me formei em enfermeira obstétrica. Fiz os estágios, fiz parto, pré-natal e tudo mais. E aí fui convidada pela escola para reassumir. Já era professora da escola e estou reassumindo agora a disciplina com vocês. Espero poder contribuir com o crescimento e aprendizado de vocês e estou à disposição para esclarecimento de dúvidas que se fizerem necessárias. Vamos lá? O que eu preparei para vocês? Então a gente vai começar com uma revisão, como eu falei, das aulas 1 à aula 3 de saúde da mulher. Para começar, a gente vai falar um pouquinho das políticas públicas, ou seja, o governo tem um programa de atenção integral à saúde da mulher. Qual que é o objetivo disso tudo? Exatamente é proteger essa mulher e esse bebê que está por vir na gestação de alguns agravos e de alguns problemas. Então, hoje, a mulher, mesmo o Brasil está numa situação mais desenvolvida do que há alguns anos atrás, a gente ainda, infelizmente, escuta falar de muitos óbitos maternos e fetais, o que é um tanto quanto complicado quando comparado com outros países do primeiro mundo, no qual a gente vê bastante partos normais ou partos vaginais em detrimento dos partos cesáreos que aqui ocorrem. E mesmo tendo os partos cesárea, como sua grande maioria, em 80% que a gente tem hoje no Brasil, a gente ainda tem bastante óbito fetal e materno, né? Então, para isso, o governo instituiu esse programa com objetivos específicos de promover, proteger e recuperar a saúde da mulher. Conhecer causas e consequências dos problemas biopsicossociais e as ações individuais e coletivas para prevenção e controle dos problemas. Hoje, a mulher ainda é muito vítima da violência sexual, de violência doméstica, e muitas delas ficam presas nessa situação e nesse ciclo vicioso, né? Então é bem complicado. E responsabilidade de instituições e profissionais da saúde. Então todos nós somos responsáveis pela saúde dessa mulher. Vocês que estão em formação, enquanto estiverem no estágio, e mesmo depois de formados, vocês sempre serão responsáveis pela saúde dessa mulher. Tudo bem? Esse programa foi criado em 1984 e faz parte dele desde a assistência clínico-ginecológica, assistência do pré-natal, assistência ao parto, puerpério imediato, legislação de amparo à mulher e medicamentos. Medicamentos esses que são fornecidos pelo Serviço Público de Saúde, seja ele para as questões de prevenção da gestação, prevenção quando a mulher sofre algum tipo de abuso ou violência sexual, né? Então a gente vai ver em outras aulas mais para frente a questão dos métodos contraceptivos também e o que a gente pode fazer para ajudar essas mulheres. Então o programa nasceu com o objetivo de aumentar a cobertura e a concentração do pré-natal, melhorar a qualidade da assistência ao parto, aumentar os índices de aleitamento materno, porque a grande maioria também não quer amamentar, porque dói, porque tem alguns problemas, e a gente vai ver isso direitinho na aula sobre amamentação. Evitar o aborto provocado mediante gravidez indesejada,
implantar ou ampliar as atividades de controle do câncer uterino de mamas, que também tem altos índices no Brasil, e o controle de doenças sexualmente transmissíveis. Então, a gente consegue, através de programas e projetos dentro desse projeto maior, nas unidades básicas de saúde, fazer toda essa assistência que é preconizada. Então, o parto, quando for encaminhado do pré-natal, esse pré-natal passa a ser feito inclusive pelos enfermeiros no posto de saúde com o apoio da equipe de enfermagem. Então, vocês, enquanto auxiliares e técnicos de enfermagem, fazem parte integral dessa cobertura e desse programa do governo. Espero que tenha ficado claro até aqui. Uma outra aula que foi de vocês, que faz parte da apostila, é a questão que eu acho que é extremamente importante a gente fazer uma revisão. Eu sei que vocês já tiveram aula de anatomia e fisiologia, mas vale ressaltar porque vai ser importante lá na frente a gente entender direitinho o que cada parte dessa genitália interfere no processo de gestação, nos processos de menstruação e tudo mais. Então a gente consegue dividir o órgão sexual ou reprodutor feminino em genitália externa e órgãos internos. Genitália externa, e depois eu vou mais para frente um pouquinho, tem um slide com as imagens, tá? A gente tem o Monte de Vênus. A gente pode dizer que é aquela região onde a gente encontra os pelos na região da sínfise púbica ou suprapúbica. Até a puberdade, antes de ter a produção dos hormônios, a gente não tem pelos. Mas depois que vem a puberdade com a produção dos hormônios pelos ovários, a gente começa a desenvolver os pelos. Então essa região toda que recobre na parte superior da região genital é chamada de Monte de Vênus. Abaixo um pouco a gente consegue enxergar os grandes lábios. Então, da onde eles saem? Desde aquela parte do Monte de Vênus até a base do corpo perineal. Como que a gente pode entender esse períneo? No final da vagina a gente tem o períneo, que é um músculo que vai fazer a proteção entre a vagina e o ânus, que mais pra frente eu vou mostrar e explicar também para vocês. Os grandes lábios têm função de proteção dos pequenos lábios e também são recobertos por pelos. Os pequenos lábios ficam logo na parte de dentro. Então, quando a genitália é exposta, a gente consegue ver os pequenos lábios. Se não, por fora a gente só enxerga o Monte de Vênus e os grandes lábios. Na parte interna dessa região, dessa genitália externa, existe o clitóris ou clítoris, né? Então, a gente vai ver na imagem, na parte superior da vulva, ele é um tecido erétil, bastante vascularizado e extremamente sensível. Durante o ato sexual, por exemplo, ele pode ser estimulado de várias maneiras, produzindo a questão da sensação de prazer para a mulher. Ainda na região da genitália externa, a gente está falando do introito vaginal ou da vagina. Essa região é parcialmente coberta por um ímen. Ah, professora, se a menina não tiver um ímen, ela deixa de ser virgem? Existem algumas condições anatômicas, por exemplo, de que algumas meninas nascem sem o ímen. E nem por isso elas deixam de ser virgem. A partir de que se tem a primeira relação sexual, independente da questão de ter o ímen ou não, e aí sim você pode dizer que a pessoa deixou de ser virgem. A vagina tem a função de cúpula peniana, né? Durante a relação sexual.
saída do fluido sanguíneo menstrual, né, a menstruação que ocorre todo mês, exceto quando a mulher está gestante, e também é o canal de passagem do feto quando o parto foi por parto vaginal ou parto normal. Períneo, como eu já disse lá em cima, é um tecido fibromuscular que ocupa a área entre a vagina e o reto ou ânus, né? Então, é ele que sustenta, é um músculo de sustentação de todos os órgãos internos. Ainda na região da genitália externa, nós temos duas glândulas. A que é mais comum, mais conhecida de todo mundo é a de Bartholin, que fica na parte inferior da vagina, responsável pela lubrificação. Porém, existe também essa glândula Skene, que fica ao lado da uretra. Produz um muco na uretra, e não na vagina, durante a relação sexual. Muito disso tem a função de proteção da uretra, uma vez que não é para se apresentar ou não é para entrar nada por essa região. Então, vamos lá. Na imagem, a gente consegue ver a região pubiana ou Monte de Vênus, os grandes lábios, que são essa parte externa recoberta por pelos também, os pequenos lábios que já estão na parte interna, a uretra, que não faz parte do sistema reprodutor feminino, porém fica localizado nessa região, que é responsável pelo sistema urinário, a abertura da vagina ou introito vaginal, o clítoris, que é esse músculo bem acima aqui entre os grandes e os pequenos lábios. Aqui não dá para ver porque é bem do ladinho da uretra, onde fica as glândulas Skene e as glândulas de Bartholin. O períneo é esse músculo que recobre aqui essa região, entre a vagina e o ânus ou reto. As glândulas de Bartholin, muitas vezes elas sofrem algum processo inflamatório, então ela forma um cisto, que é muito dolorido para as mulheres. Geralmente, quando isso acontece, é necessário fazer uma cirurgia para esvaziar. É como se o próprio líquido produzido pela glândula ficasse dentro dela mesma. Então, ela forma um abscesso ou um cisto. Aqui, por questões de curiosidade, eu coloquei para vocês os tipos de ímen. Então, quando eu falei que pode ser que não tenha nenhum ímen, por exemplo, a mulher, e que ela não deixa de ser virgem, porque existem vários tipos, tá? Então, o ímen anular, que é o mais comum encontrado, né? Dá para ver a diferença bem grande de quando se tem o ímen para quando já não se tem mais o ímen. Ímen septado ou separado, né? Por isso essa divisão aqui no meio dele. Ímen cribiforme, ele é mais fechadinho. E o introito gestado, ou quando já foi rompido o ímen. Em alguns casos, algumas crianças podem nascer sem, como eu já disse, e outras podem nascer com ele todo obstruído. Então, imagina isso aqui sem ter nenhum buraquinho de saída. Nesses casos é necessário fazer uma cirurgia, um procedimento para poder abrir o canal, porque quando a menina entrar na fase da puberdade, ela precisa obrigatoriamente ter esse canal de alguma forma aberto para poder sair a menstruação. Ainda falando dos órgãos, agora a gente entra nos órgãos internos. Então a gente tem a vagina, né, que é esse canal, né, essa cúpula peniana. O colo uterino, que é a menor parte do útero, né, é orifício, formado pelo orifício externo ou ectocervice. Então ele se comunica, é como se fosse um tampão, uma porta, né, que permite a comunicação entre a vagina e o útero. É ele que faz a dilatação
que a gente fala assim, ah, já está com 10 centímetros, é ele que dilata para a passagem do feto, né? E é também ali que a gente coleta o Papa Nicolau. O útero, ele mede de 7,5 centímetros de comprimento por 5 de largura, tem um peso aproximado de 60 gramas e dividido entre 3 partes, fundo, corpo e colo. Falando ainda dos órgãos internos, a gente tem 2 tubas uterinas, uma de cada lado do útero, medindo de 7 a 14 centímetros. Tem a função de trajeto do óvulo do ovário até o útero e é nela que ocorre a fecundação. Então o feto já está formado quando ele é empurrado até o útero até os 14 dias de gestação. Quando a gente for falar lá na frente sobre gestação, eu comento de novo para vocês e mostro direitinho onde acontece essa gestação. Os ovários são as glândulas sexuais femininas, então do lado direito e do lado esquerdo do útero, a gente tem um ovário. Mede de 4 a 5 centímetros e pesa de 2 a 5 gramas. É muito pequenininho. É ele que é responsável pela produção dos óvulos e os hormônios como a progesterona e o estrogênio. Então vamos lá. Aqui a gente tem toda a parte da região externa, a vagina, o colo do útero, o útero, a tuba uterina, né, que é formada pela finga e pelos canais, e o ovário. Então, um de cada lado, assim como as tubas são em pares. Espero que estejam entendendo até aqui. Aqui é uma foto do colo do útero. Então, para vocês terem uma ideia de como a gente enxerga lá dentro. Então, imagina que aqui a gente colocou um espéculo e abriu o canal vaginal da mulher. No fundo desse canal vaginal, eu enxergo o colo do útero dessa forma assim, rosadinho, do mesmo jeito que vocês estão vendo na foto. Tá vendo que aqui tem uma abertura? Opa, só um minuto. Nessa abertura aqui é onde acontece a dilatação do colo uterino, que é por onde vai sair o bebê. Então, quando a gente for coletar o Papa Nicolau e vocês tiverem a oportunidade de ver, a gente vai ver diversos modelos ou formatos, por exemplo, desde o arredondado até o risquinho. Ah, o que difere isso, professora? A questão da gestação. Quem já foi gestante, esse risquinho fica mais arredondado. Agora a gente vai falar um pouquinho do ciclo menstrual. A duração do ciclo na menina é de 28 a 30 dias, mas nem sempre ele é regular. Então, como que a gente vai contar? A gente precisa lembrar que, para eu ter a certeza do meu ciclo menstrual, se é de 28 ou de 30 dias, eu tenho que contar todo mês por um período de 6 meses a 1 ano para saber se é 30 ou se são 28 dias. Então vamos lá. Digamos que eu menstruei aqui, ó, dia 1º. Geralmente a menstruação dura de 1 a 5 dias. Tudo bem? Dias inférteis, do 6º ao 10º, praticamente 11º, 12º. Por que a gente fala? Ah, vamos pensar num ciclo de 28 dias. Então, metade do ciclo, 14 dias. 14º dia é exatamente o dia da ovulação. Por que a gente conta 2 dias antes e 2 dias depois? Digamos que a mulher ovulou aqui no 14º dia. Se por um acaso ela tiver relação aqui, ó, 2 dias antes, o espermatozoide consegue se preservar até que ele sinta a presença do óvulo e aí ele migra até o óvulo.
Como ele dura até 2 dias dentro do organismo da mulher, a gente tem que levar em consideração o dia da ovulação, 2 dias antes e 2 dias depois. Então, do 12º ao 16º dia é o período fértil da mulher. Do 17º dia até o 28º são os dias inférteis. O ciclo termina e a mulher começa a sangrar novamente. Ok? Vamos pôr isso na prática então. Eu sei que muita gente acha isso bem confuso. Então vamos fazer uma continha. Se eu menstruei dia 2/7 e meu ciclo é de 28 dias, então eu tenho que somar 14 dias a data da menstruação. Dia 2. Dia 2 mais 14, dia 16. Lembra que eu tenho que considerar 2 dias antes e 2 dias após a ovulação, o período fértil, então vai ser do dia 14 ao dia 18. Então eu tirei 2 dias do dia 16 e somei 2 dias ao dia 16. Sendo os dias férteis 14 e 15, que precedem ao dia da ovulação, que é o dia 16, e os outros dias férteis, dia 17 e 18. A partir do dia 19 já não é mais dia fértil e o ciclo vai se encerrando até que venha uma nova menstruação. Vamos dificultar só um pouquinho? Ah, professora, mas e se a data da menstruação for dia 20 e o mês for de 31 dias? Então vamos lá. 20 mais 14, 34. Lascou. Esse dia não existe no nosso calendário. Então, vamos lá. Do dia 20 até o dia 31, a gente tem 11 dias. E eu preciso de mais 3 para completar o dia 14. Então, o dia da ovulação é o dia 3. E o período fértil vai do dia 1 ao dia 5. Lembrando sempre que a gente tira 2 dias e a gente coloca 2 dias. Vamos lá de novo, mais um exercício. E se a data da menstruação de novo for dia 20 e o mês for de 30 dias? Então vamos lá de novo. 20 mais 14 é igual a 34. Que de novo não existe no nosso calendário. Então, até o dia 30 do mês, a gente tem 10 dias. Mais 4 para completar 14, então o dia da ovulação é o dia 4. Tiro 2 dias e somo 2 dias, eu tenho o período fértil, que vai ser do dia 2 ao dia 6. Eu vou deixar uma atividade complementar para vocês praticarem um pouco. Meninas, aproveitem para brincar e saber o dia fértil de vocês. Meninos, perguntem para a mãe, para a prima e vão praticando também. E aí a gente vai entender um pouquinho mais desse ciclo menstrual. O endométrio, que é onde acontece dentro do útero, é o que faz crescer para receber o embrião. Se a fecundação não acontecer, o que vai acontecer? No final dos 28 dias, a menstruação vai acontecer e ele vai descamar. Então, o que é a menstruação? É a saída dessa parede desse endométrio pelo canal vaginal. Aqui que pode acontecer cólicas, alterações e tudo mais. Para que a menstruação aconteça e o ciclo menstrual aconteça, envolve uma série de fatores e de situações. Então vamos lá, para entender. Existem hormônios que são responsáveis por esse ciclo menstrual, tanto produzidos pelos ovários, quanto eles são produzidos também pela hipófise. E eu já mostro para vocês. Então, aqui está a menstruação. Então, do 1º ao 4º, ao 5º dia, a menina menstruou. No final da menstruação,
O ovário vai começar a produzir um hormônio chamado estrogênio ou estradiol. Esse hormônio vai ser começado a ser produzido porque a hipófise no cérebro deu um estímulo para que esse ovário começasse a produzir, estimular o folículo que existe dentro do ovário a crescer. Então o estrogênio vai fazendo o que ao mesmo tempo? Vai fazendo crescer a camada do endométrio até o 14º dia. Lembra, 14º dia acontece a ovulação. Quando acontece a ovulação, o ovário passa a produzir um outro hormônio chamado progesterona. Para que serve essa progesterona? Digamos que a menina teve uma relação sexual e ela fecundou o óvulo. Então, teve a formação do feto. Para que o feto consiga crescer dentro do útero, essa parede tem que ser mantida. E essa é a função da progesterona, nossa amiga. Se nesse período, nesse período fértil, não aconteceu a fecundação, os níveis de progesterona começam a cair, a parede vai fazer o quê? Descamar de novo, e aí é onde vem a menstruação no 28º dia. Espero que tenha ficado claro para vocês. Então vamos lá, lembra que eu falei a hipófise? Hipófise é a nossa glândula no cérebro, vai produzir o FSH, ou folículo estimulante. Dentro do ovário, as meninas já nascem com os folículos primários, todos eles. Quando a menina entra na puberdade, esse hormônio produzido pela hipófise faz o quê? Esse folículo estimular a crescer e a liberar o óvulo. Ao mesmo tempo, acontece o quê? O estrogênio começa a ser produzido para criar a camada do endométrio. Então, esse folículo vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo. No 14º dia, a hipófise libera o LH, ou folículo estimulante ou luteinizante. E aí a gente tem a ovulação. Junto com a ovulação, esse hormônio vai fazer o quê? Estimular a formação do corpo lúteo. Qual que é a importância desse corpo lúteo? Quando a gente for falar lá na gestação, é ele logo no começo que mantém os níveis hormonais para que a gestação aconteça e não tenha uma outra descamação também. De novo, só que num outro formato, a gente consegue ver folículo primário, folículo sendo desenvolvido, formação do ovócito, ovulação e a formação e até a involução do corpo lúteo. Esse corpo lúteo também é absorvido e se desfaz quando não se tem a gestação ou fecundação. Para ficar mais claro para a gente entender, são todos esses hormônios e todo esse ciclo em conjunto. Então vamos lá. Menstruação da menina ocorreu. No 4º ou 5º dia que a menstruação acontece, a gente tem o quê? A liberação do FSH pela hipófise e ao mesmo tempo do estradiol ou estrogênio pelo ovário. A parede do útero começa a crescer e o óvulo começa a se desenvolver. No 14º dia, num ciclo de 28 dias, eu tenho a ovulação provocada pelo hormônio luteinizante. Tudo bem? Ao mesmo tempo, o ovário começa a produzir a progesterona, que de novo é para manter a camada do útero para que se tenha uma gestação, o feto possa se acomodar aqui e passar a produzir os próprios hormônios. Lá na ovulação, ovulei, formação do corpo lúteo, cheguei lá no meu 28º dia. Como aqui no período fértil não aconteceu a gestação, os hormônios caem
progesterona cai, estrogênio cai, os hormônios folículos estimulante LH caem e começa uma nova menstruação, um novo ciclo. Tudo bem até aqui?